Quando eu tiver duas raízes reais, olha aqui, ó, ou seja, dois pontos de encontro entre o meu gráfico e o eixo X, que é o eixo das abscissas, quando isso acontecer, o meu delta é maior do que zero. Quando eu tiver somente um ponto de interseção entre o meu gráfico e o eixo das abscissas, o meu delta é igual a zero. E quando eu não tiver ponto de interseção, que é o terceiro caso aqui, meu delta é menor do que zero. Marlos Menezes, e hoje vamos falar sobre função quadrática ou função polinomial do segundo grau. Bom, para começar, olha só, qual é o gráfico da função polinomial do segundo grau ou da minha função quadrática? É exatamente a minha parábola. Parábola, você já ouviu falar disso aí direto, né? Mas a parábola, na verdade, ela nasce... A parábola, na verdade, é uma cônica. Por que uma cônica? Porque ela nasce da interseção entre um plano e um cone. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui uma figurinha aqui para quando eu tenho um plano paralelo à reta que contém a geratriz do cone, que é a geratriz do cone é esse segmento aqui, ó. Quando eu tenho esse plano paralelo à reta que contém a geratriz, a interseção entre esse plano e o cone vai gerar exatamente uma parábola. E eu também tenho, na verdade, outras duas cônicas, que são a hipérbole e a elipse. Dependendo da forma que esse plano intercepta o cone, eu vou ter essas outras formas geométricas aí planas. Agora, isso aí é assunto para outros vídeos aí. Agora vamos à definição da função quadrática. Como é que eu defino ela? Vamos lá. Definição. Definição da função quadrática. A função quadrática é uma função de R, que é o meu domínio, em R, que é o meu contradomínio, tá? Esse daqui é o meu domínio e esse é o meu contradomínio. E a minha função f de x vai ser do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. Ok? Esse A aqui, sendo que o A, esse meu A aqui, ó, A tem que ser pertencente ao conjunto dos reais asterisco, ou seja, os reais que não tem zero. Porque se o A for zero, eu vou transformar isso daqui numa função afim. E vai deixar de ser uma função quadrática. Tá certo? Então, beleza. Agora que a gente tem essa definição aqui, vamos ver como funcionam alguns desses termos aqui. Principalmente esse termo A aqui e esse C aqui. Então, vamos lá. Vamos introduzir aqui o conceito de concavidade. O que seria a concavidade da minha parábola? Vamos lá. Olha só esses exemplos aqui, ó. Nesses casos aqui, eu tenho a concavidade da minha parábola voltada para cima. Então, aqui, ó, concavidade para cima. Quando isso acontece, o meu gráfico parece estar sorrindo para você. E aí, ó, o meu A é maior que zero. O A é positivo. Quem era o A mesmo, hein? Lembrando que esse A, ele vem lá da minha função, né? Que é o meu f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então, é desse A aqui que a gente está falando, ó. Vou circular ele de vermelho aqui, ó. É desse Azinho. Quando esse A for maior do que zero, a minha concavidade é voltada para cima. E olha aqui, ó. Eu também posso ter esses casos aqui, ó, onde a concavidade é voltada para baixo. Então, aqui, eu tenho casos de concavidade para baixo. E nesses casos, o A é menor que zero. E aqui, ó, eu tenho esse caso aqui, onde a minha parábola toca duas vezes o eixo X, esse caso onde ela toca uma vez, e esse caso onde ela não toca o eixo X. Não me interessa. Para a concavidade, só me interessa se a curva está rindo ou se ela está triste. Nesse caso aqui, ó,
concavidade voltada para baixo. A curva está triste para mim. Tudo bem? Agora, olha aqui, ó. Vamos entrar em outro conceito. O que seria o zero da minha função quadrática? Os zeros da função nada mais são dos pontos onde a minha curva encontra o eixo x. E quando isso acontece, eu tenho y igual a zero. Então, olha só. Se eu tenho aqui, ó, meu f de x, que no caso é meu y, igual a ax ao quadrado mais bx mais c, o meu zero vai acontecer quando? O meu zero vai acontecer quando esse camarada aqui, todo esse lado, que é o meu y, for igual a zero. Então, quando isso tudo for igual a zero, eu encontro os zeros da minha função. Certo? Agora, olha só. Para eu encontrar esses zeros, eu tenho que saber isso daqui. Ó. O meu x, ele vai ser igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso sobre 2a. Sempre que isso ocorrer, nesses pontos eu vou ter os zeros da minha função. Simples assim. Só que não é tão simples decorar isso daqui, né? Para algumas pessoas não é. Eu já decorei, que eu já faço isso aqui já há muito tempo. Mas esse daqui, ó, também é chamado de delta. Então, posso escrever isso aqui de outra forma, bem rapidinho aqui, ó. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Certo? Só que falando de zeros da função, vamos pensar só em mais uns detalhezinhos aqui, ó. Vamos continuar falando sobre zeros de função. Zeros. Vou escrever de novo aqui. Zeros. Eu posso ter a minha equação, minha função quadrática expressa da seguinte maneira, ó. X menos x1 vezes x menos x2. Isso daqui é o meu f de x. Quando eu tenho isso daqui, x1 e x2 vão ser as minhas raízes. Então, por exemplo, se eu escrever assim, ó, vamos colocar um exemplo aqui, exemplificando. Se eu tiver um f de x igual a x menos 2, x menos 3, o que vai acontecer aqui? Ó? O 2 e o 3 são as minhas raízes. São os pontos onde o meu y vai tocar o eixo x. Então, por exemplo, se eu colocar o x igual a 2 aqui, ó, 2 menos 2 dá 0. E vai zerar tudo isso daqui. Se eu colocar o x igual a 3, 3 menos 3, 0. Vai zerar isso aqui tudo. E esse gráfico ele ficaria da seguinte maneira. Ó. Aqui são os meus eixos, x e y, muito mal desenhados. E eu tenho aqui, ó, nesse caso, a minha concavidade voltada para cima. Vamos trabalhar isso daqui. Ó. Isso daqui vai ficar ó, x vezes x, x ao quadrado, menos 3x, menos 2x, mais 6. Então, isso aqui vai ser igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. As duas raízes são 2 e 3. Então, vou marcar aqui o 2 e o 3 aqui, ó. E a minha parábola, ela vai ter a concavidade voltada para cima, porque o a é positivo, o a é 1 aqui, ó, não aparece. 1 vezes x ao quadrado, o a é 1. E aqui, ó, olha que interessante. A minha parábola vai ficar mais ou menos assim. E esse ponto aqui é o que a gente vai estudar a seguir. Esse ponto aqui, ele é o ponto 0,6. Por quê? O x não anda nem para a esquerda nem para a direita. O x é 0, o y é 6. Por quê? Justamente o termo independente, que é o c, na minha parábola, ele me indica o ponto onde minha parábola vai encontrar o eixo das ordenadas, que é o eixo y. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Então aqui, ó, continuando a falar sobre zeros, vamos continuar sobre zeros. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho que esses dois pontos aqui, ó,
vou botar de verde, esse ponto aqui e esse ponto são as raízes da minha função quadrática. Então, olha aqui, ó, nesses pontos, eu tenho y igual a zero. Esse aqui vai ser o meu x1 e esse vai ser o meu x2. Nesse caso aqui, ó, o x1 vai ser igual a x2. E nesse caso aqui, eu não tenho raiz. Ele não toca, meu gráfico não toca o eixo x. Então, olha aqui que eu posso fazer, ó. Como é que eu vou saber em que condições, o que eu tenho que analisar para saber se o meu gráfico vai ou não tocar o eixo das abscissas, que é o eixo x? Eu tenho que olhar para o delta. E o delta é quem? Ó? É aquele b ao quadrado menos 4ac. Lembrando que b, a e c, a, b e c, eles são aqueles coeficientes da minha função, né? ax ao quadrado mais bx mais c. Tudo bem? Então, sempre que o meu delta, nesse caso aqui, ó, quando eu tiver duas raízes reais, olha aqui, ó, ou seja, dois pontos de encontro entre o meu gráfico e o eixo x, que é o eixo das abscissas, quando isso acontecer, o meu delta é maior do que zero. Quando eu tiver somente um ponto de interseção entre o meu gráfico e o eixo das abscissas, o meu delta é igual a zero. E quando eu não tiver ponto de interseção, que é o terceiro caso aqui, o meu delta é menor do que zero. Tudo bem? Olha aqui, ó. Vamos continuar aqui com mais exemplos. Olha aqui, ó. É o mesmo caso aqui, ó. A minha concavidade está voltada aqui para baixo, mas agora eu não estou vendo a concavidade. Quem me indica a concavidade é justamente o valor de A, do coeficiente A, que multiplica o x ao quadrado. Mas aqui agora a quantidade de raízes que eu vou ter depende do delta. Então, nesse caso aqui, o delta é maior do que zero. Por quê? Porque são dois pontos de encontro. Quando isso acontece, o delta é maior que zero, porque eu tenho dois pontos de encontro. Aqui, ó, delta igual a zero, e aqui, por último, o delta menor do que zero. Quando o delta é menor que zero, eu não vou ter encontro. Mas por que isso acontece, hein? Por quê? Você lembra que eu falei que o x, que é a raiz, né? As raízes, eles são expressos por menos b, as raízes são expressas por menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Quando o delta for maior do que zero, tudo bem, eu tenho mais ou menos, vão ser duas raízes reais. Quando o delta for igual a zero, aqui vai dar zero. Então não interessa se eu vou somar ou subtrair. E aqui vai dar zero, eu só vou ter uma raiz real. Agora, quando o delta for menor que zero, não vou conseguir calcular esse radical aqui. Porque o índice aqui é par. E aí eu vou ter a raiz de um número negativo. Não tem como. Então, por isso que o delta, nesse caso aqui, quando eu tenho delta menor do que zero, o meu gráfico não encontra o eixo das abscissas, que é o eixo x. Tudo bem? E agora vamos fazer um resumo aqui, bem básico aqui, sobre tudo isso que eu falei. Agora, para resumir tudo que eu falei para você, olha só. Olha o resumo aqui, ó. Esse é o resumo. Eu tenho 6 casos possíveis para eu conseguir mesclar as informações da concavidade da parábola, né? Se a concavidade é voltada para cima ou não, e também sobre as raízes, a quantidade de raízes que a minha parábola tem. Então, que a minha parábola não, que a minha função quadrática tem. Então, olha só. Nesse caso aqui, eu tenho duas raízes e a concavidade voltada para cima. Esse é o caso, delta maior que zero e A maior que zero. Concavidade voltada para cima, A maior que zero, e uma raiz só, delta igual a zero. Concavidade voltada para cima, A maior que zero, e delta menor que zero. Por quê? Porque não toca o eixo x. Aqui, concavidade voltada para baixo, delta A menor que zero, desculpe, e duas raízes, delta maior que zero. Concavidade voltada para baixo, A menor do que zero, e uma raiz só, delta igual a zero. E por último, nenhuma raiz, o que me diz delta menor do que zero, e a concavidade voltada para baixo, A menor que zero. Tudo bem? Agora vamos dar alguns exemplos sobre tudo isso aí que a gente falou. Olha só esses exemplos aqui, vamos lá. Eu tenho y igual a x ao quadrado aqui. Olha só, faltou um detalhe que eu não explicitei muito, falei muito rapidamente aqui. Mas se eu tenho a função assim, ó, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c,
esse C aqui indica o ponto onde o meu gráfico vai tocar o eixo das ordenadas, que é o eixo Y. Então, nesse caso aqui, ó, o ponto que meu gráfico toca o eixo das ordenadas, vou botar um pontinho verde aqui, ó, é esse ponto aqui, ó, que é quem? É o 0,0. Ok? A ordenada desse ponto é o C. Então, aqui, ó, nesse gráfico aqui, o C é 0. Por quê? Não só o A é 1, o B é 0 e o C é 0. Porque eles não aparecem aqui. Isso aqui é uma equação, uma função incompleta. Está incompleta, porque o coeficiente B e o coeficiente C são 0. Então, aqui, ó, como o C é 0, ele vai... A ordenada do ponto de encontro entre o gráfico e o eixo das ordenadas vai ser 0. Isso é 0. Agora, olha só. Nesse caso aqui, ó, esse ponto aqui, quem é? É o 0,2. Da onde saiu esse 2? Daqui, ó. Do C. Olha aqui, ó. Certo? E aqui, olhando para esse gráfico, eu já posso ver claramente o quê? Ó, concavidade voltada para cima. Logicamente, o A é maior do que 0. E também, ele não tem raízes reais, ó. Então, aqui, claramente, o delta vai ser menor do que 0. Certo? Agora, só um detalhezinho aqui. Sempre que eu tenho uma função quadrática incompleta, ou seja, um dos coeficientes B ou C ou os dois iguais a 0, fica bem fácil de eu encontrar as raízes. Lembrando que o coeficiente A não pode ser igual a 0, porque senão eu não vou ter uma função quadrática. Eu vou ter uma função do primeiro grau, uma função afim, em princípio. Em princípio, porque nem toda reta é uma função afim. A gente tem que tomar cuidado com isso. Então, na função afim também, lembrando que quem multiplica o x, o coeficiente que multiplica o x não pode ser 0. Senão, eu não vou ter uma função afim. Eu vou ter a equação de uma reta constante. Tudo bem, mas isso é também questão para outro vídeo, que, aliás, eu já até gravei e vai estar aí por algum lugar. Então, aqui eu tenho esse C aqui é igual a 2, e isso vai me indicar o ponto que o meu gráfico, que é a parábola, toca o eixo das ordenadas. Mas quando eu tenho uma equação incompleta, então fica mais fácil de eu encontrar as raízes. Então, olha aqui, ó. Se elas existirem, né? Logicamente. Porque eu teria x ao quadrado mais 2 igual a 0. O x ao quadrado seria igual a menos 2. E eu teria x igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 2. Logicamente, eu não consigo resolver isso no conjunto dos números reais. Então, eu poderia aqui, ó, dizer que não existe x pertencente ao conjunto dos números reais para essa equação. E exatamente por isso a minha parábola não toca o eixo das minhas abscissas. Tudo bem? Nesse caso aqui, também eu tenho uma equação incompleta, uma função incompleta aqui. Então, o que eu posso fazer? Para eu encontrar as raízes aqui, eu posso simplesmente colocar x ao quadrado igual a 0. Então, x seria igual a mais ou menos 0 e daria x igual a 0. Que, coincidentemente, as minhas raízes, ou a raiz, no caso que é 0, que são duas raízes coincidentes, ela coincidiria com um ponto que o meu gráfico toca o eixo das ordenadas, que é esse ponto aqui, ó. Que é esse ponto. E é justamente esse ponto que é a minha raiz. Tudo bem? Vamos continuar dando mais alguns exemplinhos aí, ó. Olha aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, eu tenho duas raízes. Duas raízes. Se eu tenho duas raízes, nesse caso aqui, já de cara, eu já poderia afirmar que o meu delta é maior do que 0. E a minha concavidade é voltada para baixo. Sim, aqui, ó, meu A é menos 1. Nesse caso aqui, ó, A é igual a menos 1. Ou seja, A menor que 0, concavidade voltada para baixo. E para eu encontrar essas duas raízes aqui, o que eu faço, hein? Bem simples. Vamos lá. Aqui é incompleto. Então, eu não preciso usar delta se for incompleto, ó. Menos x ao quadrado menos 5x é igual a 0. Para eu resolver isso daqui, posso multiplicar todo mundo aqui por menos 1 e vai ficar x ao quadrado mais 5x igual a 0. Posso colocar o x em evidência aqui, ó. Vai ficar x mais 5 igual a 0.
E daqui eu tenho duas opções, ó. X igual a 0 sobre x mais 5, ou então x mais 5 igual a 0 sobre x. Daqui eu tiro a primeira raiz. Qual vai ser a primeira raiz? X igual a 0. Essa é a primeira raiz. E daqui eu tiro a segunda, ó, que vai ficar daqui, ó. Eu vou ter que x mais 5 é igual a 0. O x é igual a menos 5. Esse pontinho aqui é o menos 5,0 e é raiz justamente porque o y daquele ponto é 0. Já esse outro pontinho aqui é quem? É o 0,0. Aqui, ó. O x é igual a 0 e para ser raiz, o y é igual a 0. Certo? Nesse caso aqui, eu já vou ter já de cara, ó, a minha raiz x igual a 0. E aqui esse ponto seria o 0,0. E nesse caso aqui, ó, nesse caso, claramente aqui, ó, eu vou ter que o meu delta é menor do que 0 pelo gráfico. Delta menor do que 0. Olhando o gráfico, né? Por quê? Porque o gráfico não toca o eixo das abscissas, que é o eixo X, o eixo horizontal, ele não toca em nenhum ponto. Isso faz com que o meu delta seja menor do que 0. Depois de todo esse resumo aqui, da gente ter falado tudo isso, vamos agora partir para os máximos e mínimos da minha função quadrática. O que acontece aqui? O mínimo da minha função quadrática é exatamente esse pontinho aqui, ó, onde eu tenho o menor valor possível para y. Então deixa eu escrever aqui, ó, máximos e mínimos. Esse pontinho aqui é o menor valor de y. E como é que eu calculo esse ponto? Como é que eu calculo esse ponto? Esse ponto aqui, ele é o x do vértice, y do vértice. Esse ponto de máximo ou de mínimo da minha parábola é chamada de vértice. Então eu vou colocar aqui um Vzinho aqui para ele, ó. É o vértice. Então ele é o x do vértice, vírgula, y do vértice. E como é que eu determino ele? Então, meu x do vértice, ele vai ser menos b sobre 2a. Já o y do vértice é quem? Menos delta sobre 4a. É assim que eu calculo o vértice. E não importa se a concavidade está para cima ou para baixo. Nesse caso aqui, ó, onde a concavidade está para baixo, o que eu vou ter aqui, ó? O x do vértice vai ser igual. Esse pontinho que eu ver, ele vai ter as seguintes coordenadas. Menos b sobre 2a, vírgula, menos delta sobre 4a. Agora, uma coisa muito importante que a gente tem que tratar também, falando sobre função quadrática, que também ajuda muito a gente resolver algumas questões do Enem. Aliás, uma grande parte das questões do Enem, e muita gente negligencia, é calcular as raízes pela soma e o produto delas. Isso é de extrema importância. Por quê? Pelo seguinte, ó, deixa eu te falar uma coisa. Se você consegue calcular as raízes por soma e produto, você ganha um tempo absurdo na prova. Diferentemente, se você tiver que calcular delta igual a b ao quadrado menos 4ac, tirar a raiz disso, às vezes isso é muito trabalhoso. A desvantagem de soma e produto é que nem sempre você consegue encontrar rapidamente. Mas vale a pena sempre tentar. E eu vou te mostrar algumas técnicas para você conseguir mais rápido. Ou tem gente que nunca consegue, tem gente que acha muito difícil e não consegue, nem tenta por soma e produto. Mas eu vou te mostrar um jeito bem fácil aqui de você conseguir resolver por soma e produto, caso dê para resolver, né? Então vamos lá. Olha aqui, ó. Como eu falei, a minha função quadrática ela pode ser expressa da seguinte maneira: ax ao quadrado mais bx mais c. Mas ela também pode ser expressa assim, ó. F de x é igual a x ao quadrado menos s de x mais p, onde S nada mais é do que a soma das raízes. S é a soma das raízes. Então vai ser x1 mais x2.
E o meu P é o produto das raízes. x1 vezes x2. Tudo bem? Isso daqui é um resumão básico sobre soma e produto das raízes. Mas olha aqui, ó. Vamos trabalhar um pouquinho nessa expressão aqui, ó. Olha aqui, ó. Bem rapidamente. F de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. E o meu objetivo aqui é encontrar justamente as raízes dessa equação, dessa função. Então, olha aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Aí eu pego e vou dividir todo mundo aqui por a. Então, eu vou ter que a dividido por a vai ficar simplesmente aqui x ao quadrado mais b sobre a x mais c sobre a igual a zero. Tenho isso. Mas você lembra que eu falei que isso daqui, ó, essa equação pode ser expressa por x ao quadrado menos sx mais p igual a zero? Então, olha aqui que eu tive, ó. Olha o que eu tenho aqui. Mais b sobre a vai ser igual a menos s. E eu vou ter também que c mais c sobre a vai ser igual a mais p. Daqui eu tiro, então, que minha soma das raízes vai ser igual a menos b sobre a e o produto das raízes vai ser igual a c sobre a. Tudo bem? Agora vamos ver alguns exemplos para a gente pegar a praticidade em resolver, encontrar as raízes de uma função quadrática dessa forma. Então vamos lá. Então vamos pegar esse primeiro exemplo aqui, ó, para a gente tentar esmiuçar como é que a gente resolve, como é que a gente encontra as raízes por soma e produto. Primeiramente, olha aqui, ó, vamos encontrar os valores de A, B e C. Ó. Nesse caso aqui, A é igual a 1, o meu B é igual a menos 10 e o C é igual a 21. Então agora vamos descobrir a soma e o produto das raízes. Olha aqui, ó. A soma vai ser igual a menos B sobre A, que é igual a menos 10 sobre 1. Então a soma é 10. E o meu produto? O produto é C sobre A. Meu C é 21 e o meu A é 1. Isso daqui dá 21. Agora olha só. Pensa comigo. Para eu descobrir as raízes, eu começo pelo produto. Esse é o método, começar pelo produto. Eu começando pelo produto das raízes, fica muito mais fácil de encontrar a soma. Olha só. E como é que eu faço? Olha só, a grosso modo, todos os produtos possíveis que deem como resultado 21. Produtos entre dois números. Para isso, eu fatoro o 20. Eu consigo fazer isso aqui bem mais rápido. Mas olha só, fatorando. Vamos fatorar o 21 aqui, ó. Primeiro, por 3. 3 vezes 7, 21. Depois, por 7. Ora. Só existe uma forma de eu encontrar 21. 3 vezes 7, 21. Então, aqui, ó, o produto das raízes para dar 21, uma das raízes vai ter que ser 3 e a outra vai ter que ser 7. Somando as duas, 3 mais 7 não dá 10? Deu. Então, essa aqui foi molezinha para mim. Olha aqui, ó. As raízes, nesse caso aqui, ó, x1 vai ser igual a 3 e o meu x2 vai ser igual a 7. Essa foi bem fácil. Vamos a outro exemplo. Vamos agora para esse outro exemplinho aqui, ó. Novamente, olha aqui, ó. O A é igual a 1, o B é igual a 9 e o C é igual a 14. Então, minha soma é igual a menos B sobre A, que vai ser igual a menos 9. E o meu produto é igual a C sobre A, que vai ser igual a 14. 14. Olha só. Da mesma forma que da outra eu poderia ter feito de cabeça, porque 3 vezes 7 é 21, o primeiro chute que eu daria, mas mesmo assim eu fatorei. Aqui, ó, 2 vezes 7 é 14. 2 vezes 7 é 14. Então eu ia brincar com isso para chegar ao meu 9. Tudo bem? Então vamos lá. Olha aqui, ó. De qualquer forma, eu vou fatorar. E fatorando, olha aqui que eu vou encontrar. Ó. Eu fatoro o produto. Por 2 dá 7, 7 e 1. Então 14 só existe uma possibilidade. 2 vezes 7, que dá 14. Agora, 7 mais 2 dá 9.
dá 9, mas eu não quero 9. Cuidado, eu quero menos 9. Eu quero menos 9. Então aqui, eu tenho que me ligar o seguinte, que se eu tivesse menos 2 vezes menos 7, eu encontraria 14. Menos 2 vezes menos 7 é 14. E menos 2 menos 7 dá menos 9. Então é só uma questão de ajustar o sinal. Depois que eu encontro o produto, ou a série de produtos que eu tenho que testar, eu vou ajustando os sinais dele para encontrar a minha resposta. Então olha aqui, ó. Os produtos possíveis são 2 vezes 7 ou menos 2 vezes menos 7, que vai dar 14. Mas aqui, como a minha soma é menos 9, então meu x1 vai ser igual a menos 7 e o meu x2 vai ser igual a menos 2. Ótimo. Para finalizar a nossa aula de hoje, vamos lá para o Enem agora. Vamos ver como é que o Enem cobra essas questões aí de função quadrática. Vamos lá. Essa daqui foi a prova de 2015. Foi a prova amarela de 2015, questão número 136. Então vamos lá. Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela expressão pH igual a menos H ao quadrado mais 22H menos 85. Já olhando de cara aqui, eu já vejo duas coisas. O quê? Concavidade voltada para baixo. Por quê? Porque o A, que é que multiplica a minha variável ao quadrado, é negativo. O A aqui é menos 1, ó. Então a concavidade voltada para baixo. E esse menos 85 aqui, não esqueça que ele me dá o ponto de encontro entre a minha parábola e o eixo das ordenadas, que é o eixo Y. Então vamos lá. A expressão TH igual a menos H ao quadrado mais 22H menos 85. Menos H ao quadrado mais 22H menos 85, em que H representa as horas do dia. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima. Olha só que importante, ó. O número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge a sua temperatura máxima. Mas olha que interessante, olha que interessante. Eu tenho o TH aqui. Esse aqui que me dá a temperatura. E ele está dizendo que a temperatura máxima vai me dar a quantidade máxima de bactérias. Opa, esse negócio de máximo e mínimo, isso aqui sendo uma equação de uma parábola, então eu estou falando de vértice da parábola. Então vamos lá. E nesse momento, ele deve retirá-las da estufa. A tabela associa intervalos de temperatura em graus Celsius com as classificações muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Então ele me deu a tabelinha aqui dos intervalos de temperatura para essa escala. Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada como... Então aqui, para eu resolver essa questão, a única coisa que me interessa é o vértice da parábola. Melhor ainda que isso, nem o vértice inteiro, eu não preciso saber o x do vértice, eu preciso saber só o y do vértice, a ordenada do vértice. E para isso, olha aqui, ó, só esboçando aqui, o que acontece é o seguinte, eu tenho a parábola com a concavidade voltada para baixo, e aqui eu tenho o vértice com ordenadas menos b com coordenadas menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Só que ele só está interessado na ordenada do vértice. Por quê? Porque é isso que vai me dar a temperatura mais alta. Se a concavidade está voltada para baixo, eu tenho um ponto de máximo na minha parábola. Se fosse o contrário, eu teria um ponto de mínimo. Então, olha aqui, ó. Pegando a função que ele me deu lá, que é o TH igual a menos H ao quadrado mais 22H menos 85, eu tenho aqui o quê? Ó? O A é igual a menos 1, o B é igual a 22 e o C é igual a menos 85. Eu preciso calcular esse delta aqui, ó. Então, o delta ele vai ser igual a menos B, que é menos 22, menos 4 vezes o A vezes o C, que é o menos 85. Então, o meu problema se resume a achar o Y do vértice. Então, aqui, ó, eu tenho que o meu delta
é igual a b ao quadrado menos 4ac. b ao quadrado vai ficar, isso aqui tudo vai ficar igual a 22 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é menos 85. Então aqui, ó, 22 ao quadrado. Vamos fazer aqui no cantinho, para não errar. 22 vezes 22. Aqui vai dar 44, 44, não é isso? 2 vezes 2, 4, 44. E aqui vai dar 484. Beleza. Eu já sei que isso aqui dá 484. Aqui vai dar mais, menos 4, menos 1, vai dar mais. E 4 vezes menos 85. Então vai dar um valor negativo aqui. Vamos fazer aqui do lado, ó. 85 vezes 4. 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 8, 32. Mais 2, 34. E aí eu faço a subtração entre os dois. Por quê? Eu vou ficar com isso daqui, ó. Isso aqui vai ficar igual a 484 menos 340. E é isso que eu vou fazer aqui agora. Ó. Vou botar um 340 aqui embaixo. Vou fazer 4, 4 e 1, 144. Que interessante esse número, hein? Mas tudo bem. Por que eu falei que é interessante? Raiz quadrada de 144 é igual a 12. Mas ele não me pediu nada a respeito disso aí, de raiz. Isso daqui vai ser igual a 144. Lembrando que o meu y do vértice, que é o que eu quero descobrir, é igual a quanto? Menos delta sobre 4a. Então, meu y do vértice vai ficar igual a menos 144 sobre 4 vezes menos 1, que vai dar menos 4. Então, a conta que eu tenho que fazer é 144 dividido por 4. Então, beleza, vamos lá. Vamos fazer aqui rapidinho também. 144 dividido por 4 é só dividir por 2 duas vezes, né? A gente pode fazer aqui também. Ó, aqui dá por 3. 3 vezes 4, 12. Para 14, 2. 24. 6 vezes 4, 24. Para 24, nada. Então, meu y do vértice, o meu y do vértice deu igual a 36. Quem era mesmo o meu y do vértice? Não esqueça que a gente está falando dessa função quadrática aqui, ó. Então, minha temperatura máxima é de 36 graus. É onde eu vou encontrar o maior número de bactérias. E ele me pergunta o seguinte, ó. Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada como? Então, quando é 36 graus Celsius, olha aqui, ó, ela vai estar entre 30 e 43. Vai ser isso daqui, ó. Vai ser essa minha linhazinha aqui da tabela. E isso vai me dar a temperatura alta. Temperatura alta. Vamos para mais uma questãozinha aqui agora, a última questãozinha de hoje. Essa foi uma questão que caiu no Enem em 2016. A questão número 152 da prova amarela. Tudo bem? Então vamos lá. Um túnel deve ser lacrado com uma tampa de concreto. A seção transversal do túnel e a tampa de concreto têm contornos de um arco de parábola e mesmas dimensões. Para determinar o custo da obra, o engenheiro deve calcular a área sob o arco parabólico em questão. Usando o eixo horizontal no nível do chão e o eixo de simetria da parábola como eixo vertical, obteve a segunda equação para a parábola. Y igual a 9 menos x ao quadrado, sendo x e y medidos em metros. Sabe-se que a área sobre uma parábola como esta é igual a 2/3 da área do retângulo, cujas dimensões são respectivamente iguais à base e à altura da entrada do túnel. Qual a área da parte frontal da tampa de concreto em metro quadrado? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar essa parábola aí da melhor maneira possível. Ele me deu como ele quer que oriente o eixo. Então vamos lá, os eixos. Então vamos aqui, ó. O eixo horizontal, olha aqui, ó. O eixo horizontal no nível do chão e o eixo de simetria da parábola como eixo vertical. Então, olha o que acontece, ó. A abscissa, o eixo das abscissas vai ser o chão e o eixo das ordenadas vai ser exatamente o eixo de simetria da parábola. O que significa isso? Vai dividir a parábola no meio.
É isso que ele está me dizendo. Então aqui é o y e aqui é o x. Olhando para essa parábola aqui, ó, eu já vejo de cara que isso aqui é uma parábola com concavidade para baixo. Por quê? Porque o a é negativo. Olha aqui, ó. Eu posso pegar essa parábola aqui e reescrevê-la de uma forma diferente, ó. Y igual a menos x ao quadrado mais 9. Eu posso ver aqui, ó, que é uma parábola onde ela não é completa, a função não está completa. Está faltando o coeficiente aí. Qual o coeficiente que é igual a zero? É o b. O c eu sei que é 9, e esse c me indica o quê? Ó? Esse c aqui, ele me indica o ponto onde essa parábola vai encontrar o eixo das ordenadas, que é o eixo vertical, o eixo y. E, por ela estar incompleta, eu posso encontrar as raízes pelo método mais simples. Eu não preciso encontrar o delta. O delta, que é igual a b ao quadrado menos 4ac. Não preciso. Aqui, ó, que eu faço, ó. Eu pego ela igual a zero. Menos x ao quadrado mais 9 igual a zero. Vou ficar com menos x ao quadrado igual a menos 9. Isso vai fazer com que o x seja igual a mais ou menos raiz de 9. O x é igual a mais ou menos 3. Então, eu sei o seguinte, ó. Eu sei que aqui, nessa parábola, aqui é o menos 3, aqui é o 3, e essas são as raízes. Só que ele me falou também o seguinte, ó. Ele me falou que o eixo vertical divide a parábola no meio. Então, o meu b, que é o 9, vai me indicar exatamente o ponto onde essa parábola vai tocar o eixo y. Então, essa minha parábola é desse gênero aqui, ó. E aqui eu tenho essa minha parábola aqui. Certo? É isso. Agora, ele quer saber o seguinte, ele quer saber a área dessa tampa de concreto aí. E a área é o que tem aqui no meio, ó. E eu sei, não posso esquecer, que esse pontinho aqui é qual? É o 0,9. Então, essa altura aqui é 9, ó. Daqui até aqui, ó, eu tenho 9. Ótimo. E daqui até aqui? Que é a base dessa tampa de concreto. Ó, daqui até aqui eu tenho 3, e daqui até aqui mais 3. Então, isso tudo aqui vai ser 6. E ele me falou como é que calcula a área. Como é que eu faço para calcular a área dessa tampa? Olha aqui, ó. Sabe-se que a área sobre uma parábola como esta é igual a 2/3 da área do retângulo, cujas medidas são, respectivamente, iguais à base e à altura do túnel. Ou seja, ele está falando desse retângulo aqui, ó. Retângulo com dimensões aqui que não estão muito fidedignas, né? Porque eu botei ele meio achatado aqui, aquele 9 era para ser mais alto, mas tudo bem. Vamos continuar aqui, ó. Ele quer esse retângulo, a base, o cálculo da área passa por esse retângulo aqui, onde um dos lados é 6, 2 dos lados valem 6 e 2 dos lados valem 9. Então, a área que eu procuro vai ser igual a 2/3 de 9 vezes 6. Aqui, antes de eu sair multiplicando, eu posso simplificar, ó. Posso simplificar esse 3 com esse 9. Aqui vai dar 3, aqui vai dar 1. Então, vai ficar 2 vezes 3 vezes 6. 3 vezes 6 é 18. E 2 vezes 18 dá 36. Então, a área que eu estou procurando a área é igual a 36 metros quadrados. É isso? Está em metros quadrados? Sim. Medidos em metros. 36 metros quadrados. Isso me dá a resposta letra C de casa. Muito bem, senhores. Essa foi a nossa aulinha de hoje. Vamos ficar por aqui. Fizemos 2 questõezinhas hoje do Enem. Foi muito proveitoso, acho eu. Então, um grande abraço a todos aí e continue estudando. Tudo bem? Tchau, tchau.